36 aqui, que é da última prova da CAF, tem toda a historinha aqui do desfibrilador, dá uma lida. O que interessa para resolver é o seguinte, que a tensão do aparelho é 3 kV, isto é, 3.000 volts. Ele tem 300 joules de energia armazenada e ele pede a corrente média em ampere e ele deu o tempo de 10 milissegundos. Bom, essa questão aqui eu coloquei ela no lugar errado, infelizmente, porque para resolver isso aqui é uma questão de capacitores, tudo bem. Só que para resolver isso aqui tem que se lembrar do kit. Quantidade de carga de um corpo é a corrente vezes o tempo que essa corrente circula no corpo, que é a primeira fórmula que nós vamos ver na eletrodinâmica. Mas tu já deve estar vendo eletrodinâmica nessas alturas, porque tu deve fazer isso aqui de uma hora para outra, então, bom, enfim. Infelizmente tem que usar o kit, tá? A energia de um capacitor é a carga que tu acumula vezes a DDP que tu bota nele, dividido por 2. A energia do capacitor é 300. A carga a gente quer saber. O U dele é 3 kV, então são 3.000 volts sobre 2. Então eu corto esses dois zeros, corto 2 zeros, tá? Fica 6, e aí o 30 passa dividindo, 6 sobre 30 é igual a quantidade de carga, então a quantidade de carga, simplificando, é 1/5 de Coulomb. Então eu tenho uma quantidade de carga de 1/5 de Coulomb, a corrente eu quero saber, e o tempo é 10 milissegundos, então é 10 vezes 10 na menos 3, o milho. 10 vezes 10 na menos 3 é 10 na menos 2, então fica que a corrente é 1, dividido por 5 vezes 10 na menos 2. 1 dividido por 5 é 0,2, e aí o 10 na menos 2 sobe positivo, fica 10 na 2, 10 na 2 é 100, então 20 amperes. Essa é a corrente que passa no corpo. Resposta américa. Bom, opa! Aí, ó. Vamos limpar, damos tilt e vamos para 37 aqui da URGS desse ano. Tenho dois balões de borracha, o balão A e o balão B. O balão B tem excesso de cargas negativas. Então o balão B é negativo. Tá. O balão A, ao ser aproximado do balão B, é repelido por ele. Opa! Só existe repulsão quando as cargas são do mesmo sinal. Então, se o A é repelido pelo B, o A também é negativo. Por outro lado, quando certo objeto metálico isolado é aproximado do balão A, ele é atraído pelo objeto. Então, esse certo objeto metálico, então aqui nós temos um metal, esse metal é atraído pelo A. Se esse metal é atraído pelo A, o que a gente sabe? Que esse metal aqui é neutro, qualquer corpo neutro é atraído por corpo carregado, ou ele é positivo, eu não sei. Não sei. Então, a respeito das cargas elétricas líquidas no balão A e no objeto, pode-se concluir que o balão A só pode ser negativo e que o objeto só pode ser positivo ou neutro. Então, ter excesso de cargas negativas, ter Brasil. 37 é Brasil, né? Aqui chegamos na questão 38, que é a famosa questão da URGS desse ano, que está errada, o gabarito, né? A questão deveria ter sido trocado o gabarito, mas a URGS, na sua arrogância, não escutou nenhum professor de física. O que eles dão aqui? Eles dão linhas equipotenciais espaçadas entre si de 1 volt. Então aqui são superfícies equipotenciais, eles não estão dando a carga que criou essas superfícies, mas provavelmente aqui a gente tem na origem aqui uma carga negativa, né? E lá uma carga positiva. O trabalho realizado pela força elétrica para mover uma carga de 1 Coulomb de D até A é menos 1 Joule. Trabalho é a carga que você transporta vezes a diferença de potencial. Se é de D até A, então a fórmula aqui vai ficar VDA. É sempre o início menos o fim. Então, o trabalho vai ser a carga, que é de 1 Coulomb,
vezes o potencial D menos o potencial A. Então, o trabalho vai ser 1. O potencial D é 0. Menos o potencial A. O A está na superfície equipotencial do 1. Menos 1. Então, esse trabalho vai ser 1 vezes menos 1, menos 1 joule. Então, a número 1 está certa e o gabarito dá como errado. Qual é a outra prova que esse trabalho é negativo? Tu está pegando uma carga de 1 coulomb e tu está fazendo o potencial aumentar. Tu está fazendo ela ir do 0 para o 1. Tu está fazendo ela se aproximar da carga positiva. Né? Esse deslocamento é um deslocamento forçado, não é um deslocamento espontâneo. Por isso que o trabalho tem que ser negativo. A2 diz, o módulo do campo elétrico em C é maior que em B. Como é que a gente analisa o campo elétrico? Pela distância entre as linhas de força. Aqui o que nós temos? Superfícies equipotenciais. Mas o que está acontecendo? As superfícies equipotenciais estão se afastando, assim como as linhas de força estão se afastando. Se eu quisesse traçar linhas de força aqui, eu teria que traçar linhas mais ou menos assim, né? Porque elas têm que se cruzar sempre no ângulo de 90 graus em relação à superfície equipotencial. E seria uma linha assim, sempre indo ao contrário, desculpa. Uma linha assim, indo do mais para o menos. Mas não precisaria fazer isso, tá? Porque o mais está lá. Mas o que a gente vê aqui? Que em C as linhas estão mais juntas. Então em C o campo é maior do que em B. Tá certo? A2. E a 3 diz, o módulo do campo elétrico em D é 0. Não, em D o potencial é 0. O potencial ser 0 quer dizer que o campo é nulo? Não. Tá errado. Então a resposta certa é C, apenas 1 e 2. O gabarito da URGS está errado, tá? O número 39 de Santa Maria desse ano diz que... ele deu um campo, né? O campo é mais intenso na região A. Bom, essa aqui tá fácil, é só ver a proximidade das linhas, a 1 tá errada. O campo é menos intenso na região A. O potencial elétrico é maior da região B. O potencial elétrico é uma grandeza escalar. As linhas de força sempre vão do potencial positivo para o potencial negativo. Então, em B, o potencial elétrico é menor, porque está mais próximo do negativo. Então, a 2 está errada. A 3 diz, uma partícula com carga negativa pode ser a fonte desse campo. Sim, aqui tu pode ter uma carga negativa, e essa carga negativa originou esse campo aqui sendo um campo de aproximação. Então, a 3 está certa. A resposta letra C é apenas a 3.